Grande mestre. E aí, Fran, tudo bem? Boa noite aí, como é que tá? Boa noite. Tudo bem? Só alegria, graças a Deus, né? Vamos seguindo aí, correndo um pouquinho, e você? Bem, também, cara. Estamos aqui na luta, né, cara? Na batalha do dia a dia. Ah, imagino, né? Cara, que bacana você ter aceito, cara. Tava com saudade de você, viu? Falar a verdade, cara. Ô, Fran, satisfação é toda minha, né? É sempre bom falar de música com quem gosta de música, né? E falar de música com quem não conhece de música também. É isso aí, a gente fala com todo mundo, né? Não tem... É, cara. Aí você é um dos grandes músicos de São Paulo, cara. Eu tenho uma grande admiração por você. Quando eu te conheci, eu me recordo que você me chamou a atenção por ser um cara de, de, de execução precisa, de execução sem muita firula. Você trabalha com o time, é um cara que firula quando precisa firular, mas no mais você é um cara que trabalha com o time, uma mão direita excepcional, falando isso de cavaquinho, tá, gente? Por enquanto. Depois a gente vai falar de outras coisas. E, então, para mim, cara, você é um exímio cavaquinista, um cara que domina perfeitamente o que faz. Cara, e eu, poxa, falo para todo mundo de você, poxa, vocês precisam conhecer o Catatal, cara, porque o cara, ele é uma pegada de malandro, é uma pegada que a galera hoje não tá buscando isso mais. Então só tem aquele que bebeu na fonte lá atrás, então tem toda essa parada, né? Ô, Fran, obrigado, né? Há quanto tempo faz que nós nos conhecemos, Fran? Só Ah, pra... cara, os 3 anos, Acho que faz mais, né? Quando você me viu com Madureira, falou a última vez. com Madureira. Faz quanto tempo isso? Ah, faz Com mais. Madureira? Faz mais. Faz mais? Ah, então Faz. tem mais um pouco. Vai para uns 4, 5, talvez. Isso. Então, é assim, né, Fran? Eu sou Fábio Duarte Felipe, sou filho, irmão, vizinho, amigo, primo, colega, ser humano, cidadão, né? Eu procuro, muitas vezes eu falo o dia inteiro com muitos músicos, né? Muitas pessoas nos procuram pelo Instagram, pela página. Graças a Deus hoje nós temos essas ferramentas que nos aproximam muito mais, né? Quando eu comecei a tocar, não existia nada disso, era um mundo diferente de hoje. Graças a Deus o progresso veio, né? Mas quando a gente começou a tocar, era muito diferente de hoje, né? Eu aprendi a tocar, sou filho de Adão Felipe, meu pai é músico popular brasileiro, né? Já sempre tocou, meu avô tocava violão sete cordas, meu avô tocava muito com o Mário Zan, minha mãe canta, a família da parte da minha mãe e dos meus primos são da família Castilho de música sertaneja, né? Pode procurar saber, né? E, e é legal, eu falo naquela época, os caras não gostam, mas é 1980, né? E assim, a gente fala daquilo que a gente viveu, não tem como nós falarmos de outras coisas, é daquilo que é a nossa Sim, verdade. claro. Então, naquela época, meu pai já fazia os encontros musicais dentro de casa, né? E era muito difícil, né? Eu nasci num berço onde minha família já tocava corda. Mas você sabe que em 1982, 83, para comprar um banjo em São Bernardo, não tinha local para comprar banjo em São Bernardo, né? Não tinha acesso. Eu já tinha banjo dentro de casa, por conta do meu pai, né? Então, por exemplo, em São Bernardo era muito difícil você ver uma pessoa tocando corda, né? Eu sou de São Bernardo do Campo. Então eu gosto de falar dessas épocas para alguns Claro. amigos, algumas pessoas entender que as redes sociais nasceram é, significativamente há 15 anos atrás aqui no Brasil, né? Que nasceram com o Orkut em 2004, aí em 2005 foi migrando para o Facebook. Então hoje nós temos essas ferramentas. Mas aquele tempo não tinha, né, Fran? Aí hoje Não. eu estava conversando com um amigo, olha, eu sempre saio aqui, atualmente eu moro na Praia Grande, né? Então,
pô, cara, tal, eu gosto daquele cavaquinista, eu gosto daquele violinista, eu gosto de tal pessoa. E você? Eu falei, meu, tinha um senhor, além do meu pai, é claro, né? Meu pai e meus primos, né? Tenho primos mais velhos que faziam samba com meu pai dentro de casa e que eu os via tocar, né? Eu falei, tinha um senhor que tocava com meu pai que eu não sei se ele é vivo, o nome dele é Egídio. Ele tinha aquele cavaco Del Vecchio, né? Aquele quatro bocas. Mas Top Sound, né? ele tocava maravilhosamente bem com meu pai, né? E você toca corda também, você sabe que a gente tem parcerias de amigos músicos, que Sim. parece que com um amigo a gente entrosa melhor, né? Um fala com Pô, o outro, sim. tal, isso, aquilo, e eu tive ao longo da minha vida, eu sempre tive essas pessoas, né? Esses amigos que, por exemplo, sem falar, a gente conversa musicalmente um com o outro. Então é muito importante frisar que a gente vem dessa época, né? Não era moda tocar na banda da Não. Jovelina na época que eu tocava, na época da Disco Dance, né? Que tinha os poperosos, isso, aquilo, meus amigos, né? Tudo frequentavam clube house, né? Grafite, Sunshine e tal, e eu saía para ir tocar com a Ivone Lara, mas não era moda a Ivone Lara naquela época, né? Graças a Deus, hoje se modernizou, então Bezerra da Silva, mas até 1980 era muito difícil, 80 e pouco, era muito difícil você encontrar o disco do fundo de quintal, né? Meu pai ia até a Rua Direita em São Paulo e comprava os discos. Você escutava mais na rádio a GP Bezerra da Silva, pelo Fantástico, na televisão. Eu toquei na banda do Bezerra, né? E aí, O, Fran? o lance de você ter começado muito cedo, de você estar num lugar assim onde que a dificuldade de se ter as informações, independente de ter uma família musical, era difícil, né? Porque as suas referências estavam dentro de casa, mas hoje, que nem a gente está falando da internet, a gente consegue se referenciar no mundo, né, cara? A galera toca aqui, toca em Brasília, toca no Rio Não, Grande do Sul, toca no Rio de Janeiro. Então você consegue se referenciar de todas as formas. E você tinha a sua família e, às vezes, poxa, para poder ter mais informações, você tinha que esperar mais tempo do que hoje a galera. E eu vejo muito isso, cara. Pode até ser um pouco polêmico isso, mas eu vejo que a galera que veio lá de trás, que trabalhou mais esse lado do sofrimento de se ter a informação, é. elas conseguem se virar um pouco melhor. Eu não sei se eu estou falando bobagem. Por exemplo, tocar e ter o instrumento na mão é uma intimidade que você tem, né? Como é que você vai ter uma intimidade com a bola se você não está com ela o dia inteiro, se você não está com o instrumento, né? O Uhum. instrumento, ele, ele é meio, por exemplo, se você ficar eu deixar o cavaco 4 dias ali, eu não pôr a mão, quando eu colocar a mão nele, ele já vai me tratar diferente. Uhum. Então, se você toca também, sabe do que eu estou falando. E aquela época, uma coisa que me ajudou muito era muito o respeito que eu tenho até hoje pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha família, né? Muitas coisas que eu não fiz, ou muitos grupos de samba que eu não entrei, que eu não vou citar o nome para não parecer, para não parecer querer se aproveitar ou alguma coisa, eu não vou citar de vários grupos famosos que eu não entrei, né? Por conta da família, porque minha visão era outra. Eu sempre gostava, Fran, de fazer samba, música, eu tinha minha carreira acadêmica também, né? Eu gostava de tocar samba, né? Gostava de tocar aquele negócio do quintal, a gente escutava aquele barulho, falava, pô, aquele samba, e participava. E claro que comigo aconteceu muito rápido, né? Com 11 anos eu já estava acompanhando o Bezerra da Silva, a Jovelina, né? Mas eu acho que a questão do respeito com os mais velhos me ajudou muito, Fran. Sabe, escutar, olhar, Uhum. o Imagina. básico, o simples, necessário, né? Eu estava dando entrevista outro dia, eu e o Homerzinho, por uma outra instituição, né? E nós citamos isso, né? É claro que ao longo do tempo você estuda, você faz várias escalas, você estuda, né? Milhares de arpejos, ou solos, ou frases que você tira. Só que é o seguinte, cima do palco é só maior, é só maior. Como dizia o É, meu falecido e amigo Paulinho Galeto, né? Que Deus o tenha, né?
Quantas vezes eu fiquei com ele lá na Pavuna, lá naquelas barraquinhas aí, ele gostava, né? Sol maior é sol maior, Fran. Dó maior é dó maior e pronto. É dó maior. É, É dó maior. Aí você faz 11ª, 15ª, às vezes. O cantor não quer isso, né? Ele quer aquela estrutura de sempre. É dó maior. sem dúvida. Dó. Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia se pensa muito diferente, né? E a execução mudou bastante, mas o centro da situação toda é o mesmo. E quando se perde esse centro, essa linha de condução do trabalho, falando de cavaquinho, a gente consegue ver que o músico, às vezes, ele meio que se deturpa, se sai um pouco do foco. E hoje em dia, até mesmo os caras que são os caras que dominam a arte do arpejo, das firulas, os velocistas hoje aí das escalas, estão mudando esse pensamento, estão retrocedendo, porque o cavaquinho não é que ele é um instrumento sem possibilidades negativas, tem milhares de possibilidades. Milhares, centenas de milhares de possibilidades. Só que hoje entende-se que o tradicional, né, tem que ter o moderno, as firulas, mas o tradicional, o lance do centro, o lance o dó maior, dó maior, faz uma diferença fantástica no trabalho como um todo. Né? Porque o cavaquinho, o instrumento de harmonia, você não trabalha para você. Né? Geralmente você é um acompanhante, então você tem que fazer algo que destaque aquele o qual você está acompanhando. Né? É claro, né? São as funções simples e as etapas, né, Fran? Músico acompanhante, né? Já é uma responsabilidade muito importante, assim como todas as outras dentro das suas ramificações, né? Você está acompanhando um artista, então você tem que fazer uma estrutura para o artista cantar. Em cima do palco acontece milhares de coisas, né? O som não chega, o site esquerdo pifou, falhou e o artista está lá na frente. Então, por exemplo, eu fui gravar um programa de televisão com o Serginho Meriti, eu não vou citar o nome, deixa para lá. Você acredita que nós não tínhamos retorno para tocar, né? Acredito. Não tinha retorno para tocar, ou seja, né? Por exemplo, eu também desfilo no Carnaval de São Paulo, desfilei no Carnaval de São Paulo há mais de 20 anos, né? Quando a gente está desfilando no Carnaval de São Paulo, você está com o som do caminhão do lado e você não está escutando a bateria como sai para a televisão para todos, né? Como sai na rádio. Então, por exemplo, na minha experiência, eu olhava sempre na mão do mestre de bateria. Aí, em cima dali, eu tocava o violão 7 cordas, né? Em cima daquilo, porque não estava saindo o som da bateria. Então, por exemplo, ele era o seu metrônomo. Né? Isso, ele era o meu metrônomo, tal. Você vai solando, aí você já vai no passo do pé, né? Então, por exemplo, quando você é música acompanhante, você está acompanhando, quando você está num grupo de choro que você está executando a melodia, é uma outra situação. Quando é o seu momento, é o seu momento. Quando não é, não é. Mas é no conjunto do todo, né? Mas é claro que assim, todos podem fazer o que quiser. Eu estou falando da minha verdade, né? Por isso que eu cheguei em alguns locais, lembrando que em todos os locais, né? Eu que tinha outras coisas e pedi para não ir mais, pedi para sair, né? Todos os locais que eu saí, eu sempre pude voltar. Sempre a questão, é aquilo que eu falo para a pessoa, puxa, tocar muito, tocar pouco, tocar é como qualquer outra profissão. E tem vários engenheiros, tem vários médicos, vários padeiros, vários costureiros. Tocar é a mesma coisa, a gente só faz parte de um todo, de um conjunto, né? Não existe melhor ou pior, um influencia no outro. Para mim, solar, você faz a base, tem a percussão que faz a rítmica para nós tocarmos, e todo mundo é importante, né? Então é claro que, Fran, quando eu me deparei, que eu cheguei com 11 anos em cima do palco, né? Né? Eu tava nisso aí, eu tava na banda Jovelina, né? Aí tinha que meter a mão, tinha que sair tocando. Então, o sempre mais velho falava com você, ó, menino,
Ó, Catatal porque eu era muito pequeno, cara. Eu era muito magrinho, né, meu? Catatal, ó, aqui, ó, Catatal, agora... Então, por exemplo, hoje tem um adolescente que é maravilhoso, que ele tem toda essa liberdade toda. Eu também sou professor do estado de São Paulo há mais de 20 anos, né? É claro que é muito importante que ele tenha essa voz, que ele tenha essa liberdade, só que é o seguinte, né? Existe aquela prudência, aquela sensibilidade pessoal, né? Puxa, ó, obrigado, com licença, ó, obrigado, né? Aquele alto de fazer parte do todo, né? Do bem comum, né? Porque na vida a gente aprende que a música é para levar alegria para as outras pessoas, felicidade, né? Felicidade para nós, né? Então escutar, né? Obrigado. Então, quando as pessoas falavam com a gente, com nós, a gente prestava atenção, né? Tinha respeito ao mais velho. Não, não tinha essa que eu era músico e que o outro não era. Várias rodas de samba que o meu pai Exatamente. fazia, tinha vários senhores que estavam com a caixinha batendo na mão. É. Cocovier, saltei de banda e fiquei miudinho. Eu escorri. E isso não quer dizer que ele não era sambista. Cara, e não quer Você dizer sabe disso. mesmo. Isso não quer É, dizer que ele não era sambista. Ah, porque eu toco violão e o outro não toca, ele não é músico, eu sou. Não tinha e, essa divisão. e isso que você está falando, cara, é tão importante porque, assim, às vezes você está com um instrumento, com um cavaquinho na mão, cara, eu não sei se com você é assim, tá? Mas você está numa roda de samba, cara, tocando seu instrumento, a percussão está ali, fazendo a ritmo que você está fazendo ali. Cara, quando a galera que não são os músicos, bate na palma da mão, aquilo cresce de uma maneira, muda a sua maneira de tocar, Cria aquela se, egrégora, né? E se, isso que se envolve de uma outra forma, né? aquilo que a música fazia, né? Os terreiros, aquela energia que vinha, então propagava, todo mundo fazia parte daquela festa, né? Inclusive eu sou a terceira geração de não escravo no Brasil, né? Meu pai é negro, por parte de pai, a minha bisavó foi escrava aqui no Brasil, né? Porque as pessoas veem a gente meio assim e tal, né? Um pouquinho clarinho, então um pouquinho clarinho fala que é branco. Não, eu sou negro, né? Sou filho de negrão, negro mesmo, e minha mãe, da parte da minha mãe, é família espanhola, né? Então, é isso aí, por exemplo. Puxa, o rapaz está ali cantando, é mó barato que ele está cantando, ele está influenciando o meu jeito de tocar. Você está vendo que as pessoas estão gostando, não é porque que. Então, Sim. antigamente não tinha essa, Fran. Ah, não, ele não é sambista. O cara chegava de camisa, tal, sabia de samba, um cara que estudava, né? Uma coisa que eu queria citar muito importante aqui, Fran, é aquilo que eu estou falando do seu Egídio que tocava com meu pai, né? É claro que a primeira referência, a maior referência que eu tenho tocando é o meu pai, e vai ser meu pai até eu não estiver mais nesse mundo, entendeu? Porque a gratidão é essa. Então eu vejo que Claro. muitas pessoas falam nome desse, falam nome daquele, tal, que é importante, que é legal, mas ele não fala que é o seguinte, que ele aprendeu, ó, eu ia lá na casa de tal pessoa, pegava o ônibus e aprendi com aquele cara, né? Tem um artista aí que eu também não vou citar o nome aqui, que não é legal, mas ele fala isso, muito, muito bacana. Eu gostei quando ele falou isso. Ele falou: não, eu vi um tal de Zé Pereira batendo cavaco no final da minha rua e eu ficava vendo ele tocar, aprendi, foi aquele senhor que me influenciou. Aí a gente estuda nome, eu falar do Steve Vai, de Joe Satriani, de eu falar de vários. Isso aí é fácil, mas você sabe disso, que na comunidade, nas comunidades carentes que a gente vai, aquele que está próximo é aquela pessoa que, que, que leva você a tocar alguma coisa, né? Sim. Você está entendendo o que eu estou falando, né? E são Tô esses entendendo. soldados, e são esses E, soldados da rua. Eu fui e tocar em tem essas Peruíbe, referências também. fui tocar em Peruíbe semana passada. Tinha um rapaz lá, um rapaz que eu fui numa festa de um colega, e tinha um rapaz lá que ele tinha conversado com outro amigo que sabia que eu ia. Ele não toca na noite, assim como o meu irmão também não. Meu irmão toca cavaco, meu irmão toca tudo, também não toca na noite. Então, assim, o Brasil é muito rico de Sim. artistas. Não é porque eu estou na E, mídia, ou você e, está na mídia, ou eu toquei com alguém que não tenha outro rapaz que está dentro de casa isso que e você está trabalha falando. como motorista e que não seja É, um baita músico, porque antigamente era assim. e mais do que isso, exatamente, a galera que fez a música chegar até aqui, ninguém era músico de formação, a maioria Isso, dela, é. e nem tampouco vivia da mesma. Eles ajudaram a construir esse cenário que a gente vive hoje. Isso que você
está falando da galera de perto da sua casa, que te ajudou com um acorde, que te ajudou com isso, com aquilo. Cara, eu tenho feito essas lives aqui, eu estou indo para acho que 60 e alguma coisa de lives É um já. trabalho Eu tenho feito maravilhoso, muito legal estar falando aqui com você. todo dia. Parabéns. Obrigado. Então, o que acontece, cara? Eu tenho feito essas lives com vocês, que são pessoas que estão no cenário que tem uma certa expressão, uma visibilidade, e tenho feito com a galera que está correndo atrás do sonho também, sabe? Esses dias eu falei com o menino de Belo Horizonte, o menino toca um cavaquinho maravilhosamente bem, um moleque novo, Vários. sabe? Então, por quê? Porque eu acho que está todo mundo buscando um lugar ao sol, está todo mundo precisando mostrar o trabalho, mas mais do que isso, é igual o futebol. A gente tem muitos craques escondidos. E às vezes a grande mídia não mostra. Então Não, a gente e tem não que, mostra, mesmo né? como formiguinha, fazer esse papel. Né? Nós não podemos esquecer que nós ainda moramos num país que ainda não dá valor para a cultura, não dá valor para a educação, né? Nós sabemos que, por exemplo, se você contar na mão, são poucos, né, que se dão bem, que pode aparecer, mas dentro desse número são milhares. Então tinha um rapaz lá tocando um violão, é claro que num conjunto da obra a gente tem muito tempo tocando, mas o rapaz bacana, o rapaz tocava isso, tocava aquilo, ele me perguntou várias coisas,